A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero deixar uma meditação na palavra do Senhor para todos nós. Eu gostaria que os irmãos ouvissem bem o texto que eu vou ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor Jeová contra os filisteus todos os dias da vida de Samuel. Irmãos, esse texto da palavra que eu li, apesar de curto, ele fala muita coisa para nós, espiritualmente falando. Em primeiro lugar, nessa época, o povo de Israel, eles viviam num período de teocracia. Vem de Deus, cracia vem de governo. Então, o governo do povo de Israel era Deus. Somente futuramente que veio a monarquia, o período dos reis de Israel, começando por Saul, Davi, Salomão, e depois vem uma série de reis de Israel e de Judá. Mas nesse período, quem governava a nação de Israel era Deus. E aqui eu li um texto aqui que conta a história que Israel ele sempre tinha guerra com um povo chamado Filisteu, de onde saiu aquele guerreiro de Gate, o Filisteu, que lutou contra Davi, e Davi venceu Golias, E esse povo filisteu sempre foi inimigo do povo de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus ficaram sabendo que o povo de Israel estava acampado em um determinado lugar e eles armaram um esquema de destruir o povo de Israel. A Bíblia diz que eles escolheram os melhores guerreiros que eles tinham, os mais aptos para a batalha, e armaram uma cilada para tentarem destruir o povo de Deus. Porém, quando os filhos de Israel souberam que o inimigo se aproximava, a palavra de Deus diz que eles imediatamente recorreram ao profeta Samuel, que era o homem de Deus que representava a nação de Israel naquela época. E aí a Bíblia diz que os filhos de Israel disseram assim: Samuel, ora por nós, pede a Deus que nos livre das mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, que era um grande homem de Deus, filho de Ana, uma mulher que desejou tanto um filho. Eu preguei há poucos dias sobre isso. E Samuel, que era um profeta que ouvia a voz de Deus, que tinha intimidade com Deus. O que Samuel fez? Samuel começou a orar e a buscar ao Senhor. E Samuel fez outra coisa maravilhosa. No momento em que ele estava buscando a Deus, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, uma oferta a Deus, para que Deus ouvisse o clamor dele e abençoasse a nação de Israel e livrasse eles dos filisteus. E a Bíblia diz que enquanto Samuel ofereceu um novilho ao Senhor, os filisteus chegaram cheios de fúria. Mas a palavra de Deus diz que Deus trovejou dos céus e Deus destruiu aquele inimigo chamado filisteu de uma maneira que os filisteus nunca mais se levantaram contra o povo de Israel enquanto Samuel viveu, enquanto o profeta Samuel estava vivo. E Samuel, de uma forma maravilhosa, no versículo 12, vou até ler novamente aqui para vocês ouvirem, eu fico emocionado com essa palavra. 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer em hebraico, ela significa assim, pedra de ajuda. Ebenezer, uma pedra de ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a mensagem que eu quero resumir para todos nós hoje é esta: irmãos,
como é maravilhoso sermos gratos a Deus pelo que Deus faz por nós. A Bíblia diz que o profeta Samuel, vendo aquele mover de Deus, que Deus agiu em prol da nação de Israel, ouviu o clamor dele, ele levanta uma pedra para ser um memorial de gratidão pelo livramento que Deus estava livrando Israel. E ele diz uma palavra maravilhosa, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra que eu quero deixar para nós hoje é essa, irmãos. Nós podemos dizer como Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ser gratos pelo que Deus tem nos dado. Mesmo em meio a essa pandemia do Covid-19, nós temos servido a um Deus que tem nos livrado do mal, a um Deus que tem protegido a igreja, guardado a igreja debaixo das suas asas. Nós temos servido a um Deus que tem orientado os cristãos, que tem provado a nossa fé como ouro no fogo, mas nós temos sido aprovados por Deus porque nós estamos mantendo a nossa comunhão e a nossa fé. Vamos ser gratos a Deus pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pela família que nós temos, pela igreja que é maravilhosa. Muitas pessoas pensam que a igreja são apenas aquelas paredes lá, aquele prédio onde a igreja reúne. Não, a igreja somos cada um de nós, a igreja sou eu, é você, que é templo do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus por sermos membros da igreja, por sermos membros do corpo de Cristo. Vamos dizer, Senhor, muito obrigado. Ebenezer, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E Jesus é a pedra. Samuel levantou uma pedra que representava gratidão. E a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que nos mantém de pé, que nos sustém, que nos mantém de cabeça erguida, que não permite que os nossos pés escorreguem. A palavra de hoje é gratidão. A palavra de hoje é ânimo. A palavra de hoje é que você saiba que você também tem uma pedra que se chama Jesus Cristo. Ele é a pedra angular que mantém de pé toda boa obra. E o Senhor não vai te deixar tropeçar. Por isso, igreja, comece a clamar ao Senhor como Samuel clamou, para que Deus venha nos livrar de todo o mal, mas principalmente que nós tenhamos aquela convicção de fé, de podermos dizer sempre essa palavra maravilhosa que se chama Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos deu vida o Senhor. Até aqui nos livrou o Senhor da morte. Até aqui nos livrou o Senhor do inimigo. Até aqui o Senhor nos alimentou. Até aqui o Senhor continua dizendo: filhos, eu amo vocês. E acima de tudo, o meu amor protege a cada um. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio nos dar vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, eu finalizo a palavra dizendo: Ebenezer, o Senhor é a nossa pedra de ajuda, e até aqui nos ajudou o Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.